Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao canal da AD Instruments Latam. Bom, para quem está chegando agora, para quem não conhece, a AD Instruments é uma empresa global. Ela é especializada em prover soluções na área de saúde e educação, na área de pesquisa e educação, na área de saúde, principalmente. E nesse período de quarentena, a gente está convidando vários professores e pesquisadores para falar um pouco do seu trabalho, compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento. E a gente está divulgando as nossas lives, principalmente nas nossas redes sociais. Okay? Então, se você curtir aqui o nosso canal, AD Instruments Latam, você recebe as notificações dos nossos eventos. Também convido vocês a curtir, nos acompanhar pelas redes sociais. Nós estamos como AD Instruments Latam no Facebook e LinkedIn, e AD Instruments LA no Instagram. Okay? No dia de hoje, nós temos o prazer de trazer aqui para o nosso canal o professor John Araújo, professor Dr. John Araújo. O professor John é médico, doutorado em neurociência e atualmente é professor titular do Departamento de Fisiologia e Comportamento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pesquisador do CNPq e coordenador do Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica também na Federal do Rio Grande do Norte. O professor John trouxe para a gente, vai trazer um pouco da sua experiência, conversar com a gente do porquê gostamos de andar de bicicleta. A pedalada como ativador do sistema de recompensa. Ao longo da apresentação do professor John, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer dúvida, por favor, coloquem aqui no campo de chat. A gente vai responder todas as perguntas que chegarem aqui no final da apresentação do professor John. Então, fiquem à vontade para colocar as perguntas ao longo da apresentação dele, da palestra dele, e no final a gente vai trazer todas as perguntas para ele responder, ok? Então, muito obrigada pela presença de todos vocês com a gente no dia de hoje, e muito obrigada ao professor John por ter aceito o nosso convite, falar um pouco, transmitir um pouco da sua experiência no nosso canal. Seja bem-vindo, professor John, e eu vou deixar agora com você. Ok, obrigado, Tatiane. É um prazer, estar nesta live, estar aproveitando este momento de pandemia em que estamos todos em casa ou isolados nos seus locais de trabalho, mas estamos tendo a oportunidade para difundir o conhecimento e contribuir com a democracia e contribuir com o processo educacional, que é o que nos interessa, que para nós, principalmente, que estamos dentro das instituições de ensino. Eu vou agora compartilhar aqui a minha tela para apresentar a minha apresentação. Ok, perfeito. Tá, então, a ideia aqui é um pouco, é a gente falar, por que gostamos de andar de bicicleta. Esta a discussão que eu faço, tenho feito por vários momentos, e porque isso é um tema que eu digo que foi um momento em que eu juntei um prazer, um hobby, que é o andar de bicicleta, com a pesquisa científica. Um pouco, talvez até fazendo um caminho inverso que o professor Edgar, alguns dias atrás, na live aqui da AD Instruments, ele comentou de que o título era Neurociência saindo para a sociedade. Na verdade, eu vou comentar algumas coisas, alguns experimentos, alguns projetos, que ao invés um pouco a sociedade entrou dentro do laboratório. Na verdade, a bicicleta entrou dentro do laboratório. Então, eu gostaria de agradecer já de imediato o convite da AD Instruments. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar já que nós estamos nessa temática do coronavírus, do Covid e tal, e aí o que tem a ver a bicicleta com esse momento tão complexo que nós estamos vivendo? Aqui a gente tem 3 exemplos de reportagens em grandes jornais europeus sobre a bicicleta, o uso da bicicleta, o quanto que a utilização
como a bicicleta como mobilidade, né, para trabalho, para a escola, agora, né, no pós-pandemia, né, ou nessa fase, né, final de pandemia, né, ou mesmo durante nos países, os locais onde a pandemia ainda é grande, ela se torna, né, uma alternativa. A Europa, a bicicleta ela se tornou, nos últimos anos, algo fundamental. Aqui no centro, nós temos a prefeita, né, de Paris, recém-eleita, e uma das suas principais bandeiras foi exatamente a utilização da bicicleta como o principal modal, né, na cidade de Paris. Paris hoje é uma outra cidade, né, totalmente diferente. E recentemente, né, o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro inglês, né, ele fez essa declaração bastante interessante, que a sugestão de que os médicos, né, eles prescrevam o uso da bicicleta para o controle, né, da epidemia da obesidade que ocorre na Inglaterra. Na verdade, que ocorre em vários lugares. Então, eu vou começar falando, né, sobre os benefícios do ato de pedalar para a saúde. Aqui, nesse vídeo, né, que estão relacionados a esses dois trabalhos, está mostrando, né, o quanto, né, o pedalar em idoso reduz, ou seja, o ato, né, de andar de bicicleta no idoso reduz, né, acidentes por queda, que é algo muito comum, que inclusive leva, né, a problemas, leva inclusive à morte, né, no idoso. E o idoso mesmo, né, as pessoas comentam, mas não aumenta o risco, né, de ter acidentes, o idoso andando de bicicleta? A questão é que os benefícios que ocorrem, os benefícios para a saúde no geral, benefícios de saúde mental, né, a cardiovascular, benefícios inclusive imunológicos, compensam qualquer risco que tenha. Né? Há 2 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde, ela inclusive lançou esse documento, que é o Plano, né, Global de Atividade Física para a Saúde. Esse é o segundo plano, né, lançado, esse é um plano para 10 anos, né, e o que foi feito no primeiro momento foi dado ênfase no esporte. E o que a Organização Mundial de Saúde observou é que realmente não se aumentou a atividade física por esporte, por 2 motivos. Primeiro, porque muitas da população no mundo inteiro não tem tempo, né, para ocupar, né, no esporte, ou recursos financeiros, né, para garantir a atividade esportiva. Por isso, a Organização Mundial de Saúde recomenda como principal estratégia para os países membros da Organização Mundial de Saúde estimular o esporte através da atividade física, utilizando como mobilidade para o trabalho e para a escola o modal bicicleta ou o modal andar a pé. Isso, né, é algo, né, importante, porque o trabalhador, do momento que ele sai da sua residência e vai ao trabalho, ele já está, se ele for de bicicleta, né, ele já está fazendo a sua atividade física. Aqui, nesse momento, né, eu vou mostrar um vídeo, né, que é um vídeo clássico, né, apresentado, que está no site do New England, apresentado, né, por esse, né, neurologista neozelandês. Né. Aqui nós temos um paciente com 60 anos de idade, esse paciente tem Parkinson, ele está fora do medicamento, ou seja, nesse dia ele não tomou medicamento cedo, e aí o que a gente vê é um paciente que tem tremores, né, bilaterais, assimétrico, veja, ele tem uma instabilidade corporal, a médica aqui colocou, ele caiu, né, porque ele tem essa instabilidade, ele não tem a capacidade de fazer a rotação sobre o seu próprio eixo. Então, esse é um paciente típico de Parkinson, né, quando eu retiro o medicamento. Esse paciente tem 10 anos de doença. Né? E aí o que foi feito, né, esse paciente foi colocado em cima de uma bicicleta, na frente do hospital, e foi empurrado, e ele começou a pedalar. Veja que esse paciente ele não tomou medicamento, ele saiu daquela condição, né, que estava em paralisia e está andando de bicicleta. Ele está pedalando, veja, ele desce na ladeira, tranquilo. Veja que em algum momento ele para, inclusive, de pedalar, não tem tremor. Veja, olha, ele parou de pedalar, não tem problema nenhum. Ele consegue fazer a volta, veja que o equilíbrio dele aí está tendo. Veja que nesse momento, né, ele tem uma subidinha, tem uma subida aí. Ele vai, inclusive, sair do selinho, ele fica em pé. Olha que habilidade. O que aconteceu com esse paciente? Milagre?
Não, está acontecendo alguma coisa, que é o ato de pedalar, né? Ou seja, esse movimento dessas duas pernas que está permitindo com que ele... Veja, ele saiu e já ficou novamente paralisado por causa do Parkinson. Mas enquanto ele estava em cima da bicicleta, pedalando, né, a paralisia do Parkinson desapareceu, os sintomas parkinsonianos, né, desapareceram. E ele conseguiu fazer esse movimento. Então, a partir desse trabalho, vários outros foram desenvolvidos, né, e um deles é este, né, onde foi feita, né, uma avaliação, né, sobre o tremor, né, ou seja, o paciente com Parkinson, né, ele tem o tremor, e aí o que a gente tem aqui neste gráfico é um indivíduo Parkinson que ele está tomando medicamento, ele tem um tremor, né? O medicamento reduz o tremor. Sem o medicamento, o tamanho do tremor é gigante, então ele colocou um acelerômetro na mão, então o paciente está tremendo, então eu estou conseguindo detectar a amplitude. Isso é clássico do paciente com Parkinson, porque o tremor parkinsoniano, ele é um tremor regular, ele não é um tremor aleatório, é um tremor muito regular. Imagine que esse paciente está sem medicamento, ele está sentado numa bicicleta, né, estática, estacionária, horizontal, e ele começa a pedalar. E eu tenho na mão dele um acelerômetro para usar. O que acontece? O tremor desaparece. Esse aqui é o tremor normal que qualquer um de nós teria, né? Então, veja, ele está com um padrão de tremor, né, melhor do que ele está tomando medicamento. Então, uma ação direta, ou seja, simplesmente o ato de pedalar, né, promovendo isso. Já trabalhos, né, mais desenvolvidos, acompanhando, inclusive, não só os sintomas motores, mas também sintomas cognitivos, como, né, a percepção do tempo. Então, você vê que tem essa melhora, né? E é claro, né, o que é que isso provoca? Nós temos, né, já na literatura médica, né, várias, né, estratégias, né, para tratar o Parkinson, não só medicamento, mas, inclusive, com estimulação profunda. Então, aqui eu tenho, neste diapositivo, eu tenho aqui o estimulador, os eletrodos estão aqui colocando. Esse paciente ele está com tremor, então aqui eu estou regulando, né, a frequência de estimulação. Veja o tremor que esse paciente tem. Então aqui é a conexão, né? Então isso aqui é o estimulador. Então eu vou estimular profundamente o cérebro desse paciente. Veja que eu cheguei à frequência ideal, o paciente parou de tremer, né? Esse paciente agora, então ele está, enquanto estiver estimulando, ele não treme e ele não tem nenhum outro efeito colateral. Olha a habilidade que ele tem agora com as mãos, né, com a estimulação. Então, um grupo da Alemanha, né, utilizou esses pacientes que, pós-cirurgia, imediatamente, porque eu coloco os eletrodos, né, no cérebro do paciente para fazer a estimulação profunda, e esses eletrodos eles servem para estimular, mas eles servem também para captar o sinal. Então, ao captar o sinal, eles puderam estudar o que acontece, né, quando o indivíduo pedala. Eles observam que há semelhante, né, as alterações nos núcleos da base, quando eu pedalo, são semelhantes ao que ocorre quando eu faço a estimulação elétrica. Então, o que a gente pode dizer é que a estimulação elétrica profunda ela tem uma similaridade com o ato de pedalar. É essa brincadeira primeira que eu vou fazer para vocês. Então, a estimulação elétrica profunda, né, ela pode ser usada em doença de Parkinson, ela pode ser usada em endocrônica, na síndrome de Tourette, na distonia musculares, em epilepsia, depressão, em desordens obsessiva compulsiva, em várias. Então, se o ato de pedalar, né, tem no paciente com Parkinson os efeitos no sistema nervoso central semelhantes ao que a gente está vendo, né, com a estimulação elétrica profunda, então talvez o caminho inverso seja verdadeiro, né? Ou seja, o ato de pedalar também provoque melhores nos sintomas do paciente com Parkinson, melhore dor crônica, sintomas da síndrome de Tourette, sintomas da distonia musculares, epilepsia, depressão, desordens, né, compulsiva e obsessiva compulsiva, né? Então, eu vou, dando essa introdução, eu vou comentar agora os nossos projetos. O que nós estamos fazendo, né, aqui, né, na universidade, na UFRN, né? Então, a primeira coisa que nós estamos começando a estudar é como é que nós aprendemos a andar de bicicleta. Isso, estou falando no aspecto neurobiológico, né? Aprender a andar de bicicleta é algo muito fácil, né? Desde que uma criança aprende rapidamente. Isso aqui é um modelo hoje que a gente estimula as crianças a aprenderem a andar de bicicleta sem pedal, ou seja, ele aprende primeiro o equilíbrio e depois passa. No Brasil, nós temos um grupo riquíssimo que nós chamamos Bike Anjo, que são um conjunto de ciclistas que ensinam
né, jovens e adultos aprenderem a andar de bicicleta. Então, aprender a andar de bicicleta pode acontecer, né, na infância, inclusive na fase adulta. Inclusive, quase todas as grandes cidades no Brasil têm um grupo de Bike Angel, né, que qualquer interessado pode procurar. Mas como é mesmo que você... Quais são os mecanismos que estão por trás? Onde é que está a física? Onde é que está a neurobiologia, a neurociência do aprender a andar de bicicleta? Este pesquisador, que é o Jim Papadopoulos, que é um grego que mora há muito tempo nos Estados Unidos, ele estuda só bicicleta, mas ele estuda a física da bicicleta. Ele estuda, né, o desenho de roda, né, as angulações, tudo. E ele diz claramente, né, todo mundo sabe andar de bicicleta, mas nós cientistas, ainda não sabemos como nós andamos de bicicleta. Nós até sabemos parcialmente como uma bicicleta sozinha fica em pé, mas com o ser humano a gente não sabe ainda, e é isso que a gente quer estudar. E aí esse estudo, o primeiro projeto que eu vou mostrar para vocês, é um trabalho, né, de doutorado da Ellie. Nós estamos começando agora esse projeto, né? A Ellie está trabalhando com isso. A Ellie ela é graduada em Educação Física e é mestre em Ciências Fisiológicas lá pela Universidade Federal da Paraíba. Então, o projeto é para a gente estudar, né, os processos de aprendizagem, equilíbrio, né, adaptações anatômicas e musculares na iniciação da aprendizagem da bicicleta. Então, na verdade, o que nós vamos estudar é o aprendizagem motor do andar de bicicleta. Então, nós temos aqui um conjunto, né, podemos definir o aprendizagem motor como um conjunto de processos, e aqui nós estamos falando em processos neurobiológicos que visam, né, aprender e aperfeiçoar novas habilidades motoras, né? E esse processo ele é feito a partir, né, da prática. E aí a aprendizagem motora ela é dividida em 3 fases. Uma fase cognitiva, onde eu tenho alguém que promove a instrução verbal para o indivíduo, ou pode ser também por orientação num manual. Durante essa fase, eu tenho muita a retroalimentação, né, no sentido do instrutor para corrigir. Durante essa fase, eu tenho uma presença muito de erro, você erra muito. Depois, eu tenho uma fase de associativa. Essa fase associativa é quando eu tenho uma consolidação da memória motora, né, que aí eu tenho já a segurança do aprendiz e eu tenho, né, uma diminuição do número de erros. E a fase, né, autônoma, que é exatamente quando o aprendizado realmente aconteceu. E aí eu não tenho mais erro, o comportamento motor ele vai ser executado. Então, o que a gente quer estudar é exatamente esse processo. E o que a gente sabe que, com uma das coisas, né, importantes no processo de aprendizagem, aqui durante a fase cognitiva, eu preciso ter uma atenção sustentada. Eu preciso estar olhando, prestando atenção nas instruções, eu preciso estar prestando atenção no ambiente e eu preciso estar prestando atenção, né, no próprio corpo e na bicicleta. Na fase autonômica, ou na fase autônoma, melhor dizendo, a atenção sustentada ela desaparece, eu tenho quase zero, eu faço isso automático. Então, como é que eu saio de lá para cá? Então, aqui na fase cognitiva eu tenho muita atenção e aqui eu tenho baixa, né, atenção. Então, neste gráfico aqui, é apenas uma ilustração, é como se eu tivesse os níveis, né, de atenção sustentada, então ela vai gradualmente, ela é muito alta na fase cognitiva, ela vai se reduzindo, né? Provavelmente nós aqui estamos só fazendo um gráfico, dizendo que isso aqui é uma forma, né, exponencial, e o número de erros no movimento. Então, no início eu tenho erros exagerados, e depois esses erros caem até chegar a zero. Então, a grande questão é como é que eu posso quantificar, né, a atenção sustentada, né, e os erros do movimento. Então, a atenção sustentada, eu vou mostrar para vocês, a gente tem já um sistema, esse sistema fez parte da tese de doutorado do professor Ubaldo, que é um colombiano que teve aqui no nosso laboratório. Eu vou apresentar rapidamente como foi a validação desse sistema de detecção, né, da atenção, né, pela a variabilidade da frequência cardíaca, um sistema que nós mesmos desenvolvemos, né? Então, na verdade, esse nosso sistema, né, eu tenho aqui um sensor de pulso na orelha do sujeito. Então, aqui eu tenho o meu sistema que vai detectar, nós utilizamos, né, um Arduino, desenvolvemos, né, um software, né, dentro do próprio Arduino, usando a plataforma do Arduino, isso é armazenado,
né, no cartão de memória, e depois esses dados eles são transferidos, né, para um programa de análise que é o Cubase, né, e aí, no caso, nós vamos fazer análise no domínio do tempo, domínio da frequência, né, e análise não linear. Então, a primeira coisa que a gente registra no nosso sistema são os pulsos. Então, isso aqui não é um eletrocardiograma, isso aqui são os pulsos, né? Depois que a gente registra isso, o próprio sistema ele vai detectar os picos do pulso, e ao detectar os picos dos pulsos, nós vamos calcular os intervalos. E o cálculo desse intervalo é que vai nos servir, né, para poder fazer a análise. E aí o que nós fizemos foi validar o sistema da seguinte forma. Esse aqui, né, nesta face, esse lado aqui, o sensor de pulso é o nosso sistema, o sistema que nós desenvolvemos, né, que vai para o Arduino. A gente cria, então, aqui os valores, né, em milissegundos do intervalo RR, né, na verdade, não é o intervalo RR, é o intervalo entre um pico e outro do pulso, e usamos um sistema da própria AD Instrumento, para registrar, né, o eletrocardiograma. Então, aqui nós temos o eletrocardiograma, e no LabChart, né, a gente vai e faz o cálculo do intervalo RR. Ao calcular esse intervalo RR, eu tenho aqui a minha planilha, novamente, com os intervalos RR, e eu vou estudar isso, né? E o que a gente observa, veja, então, esse aqui é o padrão ouro, né, que nós utilizamos, que é um padrão que existe, já está padronizado, né, é reconhecido, tem qualidade, né, para a pesquisa, para o ensino. E aqui é o nosso sistema que nós desenvolvemos. Aqui eu estou fazendo um registro da atividade eletrocardíaca, aqui eu estou vendo o pulso. Aqui eu estou pegando os intervalos entre os pulsos, e aqui é o intervalo, né, RR, propriamente dito. E aí eu vou fazer a comparação. Então, veja, isso aqui, né, a variação do intervalo RR ao longo do tempo. E aqui a variação do intervalo entre os pulsos, veja que é semelhante. Quando a gente faz uma correlação entre os dois, o intervalo RR do PowerLab, calculado pelo PowerLab, e calculado pelo nosso sistema, há uma correlação belíssima. Veja, aqui teve uma correlação mais baixa, 0,66, o sensor não foi tão eficiente, mas olha aqui, 89, né? E aí nós utilizamos esse sistema, né, em salas de aula para detectar o que nós chamamos de atenção dos alunos, né? E é isso que nós vimos, né? Então, isso aqui ao longo do tempo, cada ponto desse é uma média do intervalo, né, a cada 5 minutos, e o que a gente vê é que nos primeiros 15 minutos você tem alta frequência cardíaca e isso baixa. E aqui, né, é uma variável da variabilidade da frequência cardíaca, e a gente vê que essa variabilidade da frequência cardíaca ela vai caindo, né? Então, o que é que a gente tem? É que nos primeiros 15 minutos, onde o aluno tem bastante atenção, ele tem uma predominância simpática, né, e no final ele já tem uma predominância parasimpática. Então, esse é um modelo de você detectar. Então, a gente está aí com um sistema para poder fazer uma avaliação da atenção. Então, a gente vai usar esse mesmo sistema, no caso, durante, né, o processo de aprendizagem da bicicleta. Então, aqui o indivíduo vai aprender na bicicleta e ele vai estar registrando, né, a atividade cardíaca dele para a gente poder fazer a avaliação da variabilidade da frequência cardíaca na fase cognitiva, na fase associativa e na fase autônoma. E aí, há outro aspecto, né, como é que eu calculo os erros e o equilíbrio do sujeito? Então, a ideia é a gente utilizar um conjunto de acelerômetro e giroscópio. Esse conjunto de acelerômetro e giroscópios vão estar conectados a um computador, a um mini computador, né, que é um Raspberry Pi. Nós vamos usar um Raspberry Pi, né, utilizando a linguagem Python, e com isso, né, nós vamos colocar acelerômetros em vários lugares. Então, são dois aqui na cabeça, né, o direito e o esquerda. Aí, no caso, nós estamos simulando, né, o pegar as informações que estão chegando de equilíbrio, né, para o sistema de equilíbrio, para o labirinto. Vamos utilizar um conjunto de osciladores aqui no eixo axial, né, aqui no pescoço, na parte torácica superior, mediana, inferior. Nós vamos utilizar acelerômetro também no selim e na bicicleta e nos membros inferiores. Então, o que é que a gente busca nesse aspecto? Na verdade, a gente vai ter oscilações durante o processo de aprendizagem. E essas são oscilações. A nossa hipótese é que eu tenho muitas oscilações, né, durante, né, a primeira fase, né, que é a fase cognitiva, depois isso reduz durante a fase, né, associativa, e durante a fase autônoma, as oscilações elas quase desaparecem. Então, a gente representa que são vários tipos de oscilações. Aqui são gráficos, né, puramente ilustrativos,
de oscilações amortecidas. E, na verdade, a gente quer fazer esse conjunto de oscilações dentro de um modelo e tentar buscar aonde é que tem os principais ajustes. E é claro que esses ajustes nós vamos ver nessas oscilações em conjunto com as respostas autonômicas. Então, esse, né, é o projeto de doutorado, né, da Ellen, né, que a gente está trabalhando agora, né, agora, infelizmente, na pandemia, a gente não está conseguindo fazer nenhum experimento. Então, a gente vai utilizar esse sistema de oscilações para quantificar o erro. Então, a gente vai quantificar, né, a tensão via, né, a variabilidade da frequência cardíaca e quantificar o erro, né, com as oscilações, né, que ocorrem no sujeito e na bicicleta. E aí tem a grande questão que a gente vai colocar agora, que é o que nós chamamos bastante atenção, que é a nossa hipótese experimental, que, né, o ato de pedalar ele ativa, né, o sistema de recompensa. Né? Aqui a gente vê uma criança, né, pedalando, alegre, aqui sou eu com minha filha, né, pedalando também, todos alegres. Quando a gente vê essa imagem, a gente só lembra disso, né, de a recompensa, dopamina, serotonina, tal, e etc. E aí o que a gente, né, tem trabalhado, né, assim, é procurar qual é o mecanismo mesmo que está por trás da melhora desses sintomas do Parkinson. Tem vários trabalhos, né, bastante interessantes já na literatura, e uma discussão que tem sido bastante, né, pertinente é a questão da cadência, né, porque, na verdade, a gente sabe que o importante é o mecanismo de retroalimentação. E é claro que essa retroalimentação ela depende da cadência. Então, o que é que a gente vê aqui, né, nessa cadência, né? Eu vou mandar aqui o ponteiro. Então, aqui, por exemplo, no exercício forçado, né? Esse autor, usando exercício forçado, ele diz que não tem a cadência em si, ela é importante, né? Quanto maior, né? Então ele vai sugerir que são 800 pedaladas, né? 80 pedaladas por minuto seria, né, o necessário, né, para melhorar os sintomas do Parkinson. Já esse outro trabalho aqui mais recente, né, do Chang e colaboradores, né, ele tanto mostrou melhora motora e cognitiva, né, aqui o trabalho do Albert, que é um neurologista, né, americano, que ele tem feito isso um estudo mais agudo, aqui é um trabalho mais crônico, né, do Chang, ele mostra melhora motora e cognitiva, mostrando que tanto, né, tem a melhora com 40 pedaladas por minuto, como 80 pedaladas por minuto. E a grande questão, né, que tem sido, né, a olhar assim, o que é que ocorre no córtex motor. Então, uma das coisas que tem sido observado, o Stossen tem trabalhado muito nessa área, né, da pedalada e Parkinson, ele mostra que tem uma redução na banda beta no córtex e lá no núcleo subtalâmico. Como é que eles fizeram isso, né? E aqui eu vou mostrar mais um vídeo para vocês. Esse vídeo é um paciente brasileiro, não é só nos pacientes holandeses que a bicicleta ajuda. Esse vídeo, né, esse paciente é um paciente brasileiro, eu dei uma palestra dessa num congresso, né, no Fórum Mundial de Bicicleta, em Lima, no Peru, e alguém fez uma entrevista comigo, né, e colocou isso saiu divulgado, né, em alguma cadeia de TV nacional, e aí, né, o genro desse senhor, né, ele viu, e aí o que eles fizeram, a família, né, tentou fazer o experimento com ele, né, foi a família que filmou, botou ele na bicicleta, e tem 10 anos que ele tem Parkinson, e aí viram que ele voltava a andar de bicicleta. Fazia 10 anos que ele não andava. Esse aqui já foi 10 dias depois daquele primeiro dia, 10 dias de pedalada. Essa filmagem já foi eu que fiz. Eu fui até a cidade dele para, né, acompanhar. Então, veja que ele pedala normalmente. Veja que, no início, a dificuldade que ele tinha para se deslocar. Se vocês verem aqui, vai aparecer aqui no vídeo, né, aqui do lado é uma igreja, a casa dele é aqui atrás, né? Então, ele levava aqui, para vir aqui para a missa, que ele é muito religioso, ele levava 40 minutos andando, muito devagar, e chegava morto de cansado. Hoje, ele vai de bicicleta, né, em 2 minutos, ele atravessa aqui a rua e chega lá. Então, esse paciente ele mudou totalmente a vida dele, né, não só pelos ganhos motores, porque agora ele consegue se deslocar, mas também os ganhos, né, cardiovasculares. A esposa dele, que veio me dizer, né, que estava muito satisfeita, porque ele melhorou o humor, está roncando menos, né? Agora, o problema é que ele está igual uma criança, né?
porque ele vive na rua, uma criança fujona, vive andando de bicicleta, visitando os amigos, visitando os parentes, mas foi uma liberdade para ele. E, na verdade, né, se eu melhoro os sintomas de Parkinson, é porque eu estou ativando o sistema dopaminérgico. E se eu ativo o sistema dopaminérgico, eu estou ativando o sistema de recompensa. Então, os autores, o Stozer, um grupo lá da Alemanha, ele montou esse sistema que ele chama Brain Cycles, né, em que esse sistema aqui, veja, ele é motorizado, não tem aqui o pedal, aqui o indivíduo só coloca os pés aqui, eu tenho um motor para fazer a atividade, e eu regulo aqui, e aí, enquanto os pacientes, eles foram feitos cirurgia, foram colocados eletrodos para estimulação profunda, e logo depois eles saíram, depois da anestesia, eles foram testados aqui nesse sistema para ver o que acontece. Né? E é exatamente este gráfico, ele mostra, que é no tempo, né? Aqui eu tenho a atividade elétrica de campo, né? Isso aqui, a atividade de campo, significa o eletrodo que está lá dentro do cérebro do sujeito. Isso aqui é a atividade elétrica cortical, pelo eletroencefalograma. E aqui, basicamente, o que a gente tem é a potência da banda beta, né? Então, é potência. Né? Daqui a gente não está falando, né, de amplitude do meu sinal, é a amplitude da potência da banda beta. Né? E o que a gente observa que aqui, enquanto o indivíduo estava pedalando, ele tinha aqui um nível X, na hora que ele parava de pedalar, aumentava, na hora que ele pedala, cai, aumenta novamente. Então, toda vez que o indivíduo fica de repouso, eu tenho uma maior ativação em nível de banda beta, né, no paciente com Parkinson. E se eu pedalo, isso reduz. E isso, ele reduz também essa banda beta, que reduz quando eu dou, né, exatamente L-Dopa, né, eu estou ativando o sistema dopaminérgico. Então, eu tenho melhora, né, dos sintomas motores, que mostra que é uma ativação do sistema dopaminérgico, a melhora do tempo de reação é uma ativação do sistema dopaminérgico, e a redução da atividade de banda beta ativa, né, também o sistema dopaminérgico. E aqui, dentro dos nossos projetos, né, que nós estamos chamando neurobiologia da pedalada, né, que é exatamente estudar a atividade cortical através do padrão de eletroencefalogramas, em várias condições que eu vou explicar para vocês. Então, o primeiro que eu vou mostrar para vocês foi o resultado desses experimentos, né, do mestrado, né, da minha ex-aluna, a Yara Beatriz, né, em que ela estudou a dinâmica da atividade neural cortical pedalar, né, com a modulação pelos estímulos, né, visuais. Então, o que a gente está, né, estudando, assim, aqui eu tenho os padrões típicos de atividades, né, de ondas que pode ser detectado pelo eletroencefalograma. Eu tenho o padrão beta, que vai de 14 a 30 Hz, né, o alfa de 8 a 13, né, o teta de 4 a 7 e o delta menor do que 3,5. Então, o beta, ele é predominante durante a vigília, o alfa, né, ele está presente, né, no repouso, né, ele é muito característico do repouso, aqui a vigília com bastante atividade mental, aqui é em repouso. Essas duas, o teta e o delta, né, ocorrem durante o sono. Então, isso aqui durante o sono e aqui o sono profundo. Isso aqui não ocorre em vigília. Então, o que nos interessa, né, é estudar o padrão beta, né, o que nós chamamos de beta, a gente pode dividir em beta alta e beta baixa. O beta alta vai de mais ou menos entre 20 e 30 Hz. Isso está bastante associado com pensamentos hiperativos, ansiedade, ou seja, maior atividade. Né? E o beta baixo ele está mais associado com o mecanismo de ativação. O que a gente observa é que é exatamente esse padrão aqui que o Stozer encontrou que reduziu. E era isso que a gente, né, queria estudar. Então, esse aqui é o nosso sistema. Né, na verdade, né, o sujeito ele fica, né, a gente vai utilizar que diminuir o estímulo sensorial, a gente faz uma oclusão, né, pede para o indivíduo fechar os olhos. Essa é a nossa bicicleta, é uma bicicleta horizontal. O trabalho do Stozer anteriormente publicado, né, só com os olhos abertos, era em bicicleta, né, estacionária, né, mais vertical e não horizontal, como essa. Né? Então, aqui é o nosso sujeito experimental, esse aqui é um dos nossos alunos, né, como cobaia, né, para fazer o nosso piloto. Então, a gente usa, né, esse sistema, na verdade, ele não usa todos os eletrodos, a gente usa um eletrodo frontal, central e um eletrodo occipital. A gente usa também esse sistema, né, que é o sistema de instrumento, né, que é um do amplificador, né,
mais um Power Lab, né? No Power Lab aqui a gente está trabalhando, né, com também a gente registra atividade, né, cardíaca para fazer o eletrocardiograma, né, e variabilidade da frequência cardíaca. Isso tudo vai para o computador e no Lab Chart a gente faz, né, análise. Aqui são 3 condições diferentes. Veja que o indivíduo fica confortável, ele não precisa de equilíbrio, ele senta, fica bem à vontade e, basicamente, ele vai só pedalar. Então, aqui tranquilo. Então, eu não estou fazendo, né, nenhum esforço para o equilíbrio. Aqui é só para utilizar, ele fazer os movimentos e eu perceber, né, o efeito da retroalimentação do estímulo sensorial do pedalar. Então, isso é o que a gente, enquanto o indivíduo está pedalando, ele está aqui, ele fica com os olhos abertos, né, pedala, fecha os olhos, pedala, a gente vai dando o sinal e vai marcando. Então, isso aqui é um print da tela, né, do nosso experimento, isso aqui é o que a gente está usando, né, o Lab Chart, né, isso aqui é do nosso estudante experimentando, aqui a gente tem a frequência cardíaca acompanhando, e aqui a gente tem os vários eletrodos, cada eletrodo desse, né, um par, né, está relacionado, né, com a localização frontal, né, central e occipital. Né? E aqui a gente está vendo, né, uma análise espectral. Né? Veja, aqui, esse momento aqui, teria que ter um sinal aqui, esse sinal não está, porque aqui a gente passou um filtro, né, eliminando o componente menor do que 5 Hz. Por que esse menor de 5 Hz? Porque, na verdade, o ato de pedalar, nesse experimento, a gente utilizava uma cadência de 40, né, pedaladas, né, por minuto, que significa que isso dá em torno, né, de 1,5 a 2 Hz. Então, a gente eliminou essa contaminação pelo ato de pedalar. Então, isso aqui é só mostrando, né, os olhos abertos, atividade de repouso na área occipital, e aí a gente pede para o sujeito, né, fechar os olhos. Veja que na hora que ele fecha os olhos, o pico aqui do alfa aumenta. Né? Então, isso aqui basicamente mostra que o sistema, né, ele está eficiente. Eu estou detectando realmente esse meu sinal, que parece tão confuso, ele é um sinal. Então, veja que aqui eu não tinha alfa muito pequeno, na hora que eu fecho os olhos, a minha análise espectral mostra o alfa aparecendo. Então, isso aqui mostra que o meu sinal é perfeito, esse sinal aqui é um sinal cortical, estou olhando aqui no hospital, né? Então, não é simplesmente um artefato. Então, está aqui, né, o meu sinal, o indivíduo com o olho aberto, eu tenho baixa atividade alfa, fecho o olho, aumenta a atividade alfa. Então, isso é necessário para a gente garantir que o experimento está detectando o resultado real. E aí a gente tem, né, o dado, né, no eletrocefalograma, né, numa região central, isso aqui é um indivíduo em repouso e um indivíduo pedalando. A gente não tem muitas diferenças, veja, aqui nesse momento a gente não passou o filtro, né, de 5 Hz, por isso que eu tenho esse pico aqui, né, mas a gente não tem diferença entre os dois na região central, mas aí quando a gente vai olhar lá na região frontal, a gente vê o resultado, aqui eu já passei, aqui tem um filtro, né, está aplicado filtro, por isso que está reduzido aqui. Veja, quando ele pedala, você tem uma redução aqui nessa faixa, próximo de 20 Hz, que é exatamente, né, a interface entre a beta baixa, né, e beta alta. Mostrando, né, que na bicicleta, né, estacionária horizontal, a gente também tem esse resultado do pedalar. Então, a gente consegue demonstrar que essa redução da beta é ativa acima do dopaminérgico. O que a gente não conseguiu demonstrar claramente nesse trabalho é que os indivíduos com os olhos fechados, que era o que a gente esperava, eles iam ter uma redução maior porque ia diminuir os estímulos sensoriais. Isso a gente não encontrou no nosso experimento. Né? Mas uma outra coisa que a gente encontrou, não em todos os sujeitos, é claro, esse fenômeno ele ocorre em alguns, mas em alguns sujeitos a gente encontra isso, que é uma assimetria, né, na potência do alfa. O que é que significa essa assimetria? Se eu estou utilizando lá a região frontal e estou vendo a potência do alfa, né, na região frontal. Então, quando eu olho, geralmente, eu tenho uma assimetria um pouco mais generalizada. Então, aqui eu vejo, eu tirei aqui os abaixo, né, de 5 Hz, e o que eu observo aqui até próximo de 10, né, uma grande diferença entre o hemisfério esquerdo, que é o F3, e o hemisfério direito, que é o F4. Isso é natural a gente encontrar na condição que a gente diz de repouso. O que a gente sabe é que em alguns pacientes, quando eles entram em quadro depressivo, né, ou seja, quando eles não têm estímulos, né, de recompensa, essa assimetria ela desaparece ou, inclusive, ela é invertida. Em alguns casos, né, alguns trabalhos têm sugerido que isso seja uma forma de você, inclusive, medir
né, seja um marcador para você fazer a avaliação do tratamento. E aí, assim, se eu estou dizendo que o ato de pedalar, ele pode, né, estar estimulando o sistema de recompensa, o sistema dopaminérgico, então, essa diferença, ela devia aumentar. Em alguns casos, nós encontramos exatamente, aqui é um caso específico, né, que nós encontramos, veja, olha aqui o padrão alfa, esse aqui, o indivíduo, né, entre o hemisfério esquerdo, né, e o hemisfério direito, que é o mesmo sujeito, esse aqui ele em repouso, e ele começa a pedalar, essa diferença entre os dois aumenta mais ainda. Então, isso, né, esse dado, né, tá aqui os dois gráficos para a gente comparar, né, completo, né, então esse aqui é um indivíduo em repouso e aqui é um indivíduo pedalar. Né, então, a gente sabe que esse aumento relativo no alfa, no córtex frontal esquerdo, ele vai refletir, né, a maior motivação e maior processamento de recompensa. E uma redução diminuiria, né, exatamente, né, uma anedonia, né, uma fase depressiva. Então, mais uma evidência mostrando que o aumento dessa assimetria no hemisfério esquerdo e direito sugere que o ato de pedalar, né, ativa o sistema de recompensa. E aí, né, para a gente mostrar o nosso último projeto, que a gente também está iniciando agora, que é com a Fernanda, né? A Fernanda foi minha aluna, né, ela é bióloga e fez mestrado comigo, e agora, né, vai fazer o doutorado aqui no programa de pós-graduação em psicobiologia, na UFRN, onde ela vai estudar atividade neural cortical pedalar com a modulação de estímulos sensoriais, né, e efeitos da aprendizagem. Então, basicamente, a primeira etapa, né, dos experimentos, né, da Fernanda, uma das coisas que a gente vai fazer é comparar, né, a bicicleta estacionária vertical, né, com a bicicleta estacionária horizontal. Essa é a bicicleta que nós já usamos, né, no laboratório, essa é a bicicleta do experimento, né, que a Yara fez, e aqui nós já adaptamos uma outra bicicleta, né, essa bicicleta ela é estacionária, veja que eu tenho um rolo, o indivíduo senta, então aqui o indivíduo não precisa ter nada de equilíbrio, aqui, né, por ele estar em pé, né, ele pelo menos tem uma outra postura, ele está no horizontal. Então, isso aqui eu vou ter mais estímulos sensoriais, então nós vamos estudar, né, as diferenças entre as duas coisas, utilizando o mesmo protocolo que nós utilizamos no experimento anterior. Né? A outra coisa, né, que nós vamos, né, trabalhar, né, é utilizar o sujeito, né, que tenha, né, durante o ato de pedalar, ele está com óculos de realidade virtual e está vendo cenas de passeios de bicicleta. Então, está aqui o sujeito, né, que a gente está tendo, claro, só um esquema, né, ele estaria aqui com óculos, e eu estou passando aqui cenas de bicicleta. A gente ainda está com o processo, né, de trabalhar esse sistema, a gente já tem o sistema de realidade virtual, né, para observar, a gente agora está tentando ver a possibilidade, né, de conseguir, né, fazer, né, os vídeos, porque a ideia é que o sujeito que vai para o experimento, ele conheça, né, de fato, né, o ambiente de realidade virtual. Como aqui no campus da UFRN nós temos, né, o sistema, né, de ciclovias, a ideia nossa é fazer um vídeo de realidade virtual aqui na ciclovia, né, e passar para o sujeito. Né. A ideia é saber se ele, quando ele só pedala e não tem um estímulo de realidade virtual, e agora ele pedala com estímulo de realidade virtual, como é que as respostas que ele ocorrem. Né. E a terceira etapa, né, do projeto, né, doutorado da Fernanda, né, é fazer esses experimentos, né, que é o experimento tanto da bicicleta estacionária vertical como na bicicleta estacionária horizontal, quando eu tenho um sujeito, né, que já sabe andar de bicicleta e um sujeito que não sabe andar de bicicleta. Neste caso aqui, o sujeito, para ele andar, ele não importa para ele pedalar, mas é claro, será se ele... Por quê? A nossa hipótese, né, nossa e de vários outros autores, é que quando você aprende, né, a andar de bicicleta, né, você desenvolveu, então, um mecanismo neural, circuitos neurais, para fazer o ato de pedalar e se manter em equilíbrio. Que é isso também, inclusive, que a gente vai estudar lá no projeto de doutorado da ERA. Então, o que a gente, então, como hipótese, é que se eu já sei executar um determinado ato motor, né, eu recruto menos neurônios, menos circuitos neurais para fazer esse ato motor. Então,
Isso é de se esperar que os sujeitos, né, que já saibam andar de bicicleta e pedalem nesta bicicleta ou nesta bicicleta, a atividade cortical deles seja diferente. E é isso que a gente quer, né, estudar. A gente considera que, né, o conjunto dessas informações serão importantes para a gente entender o que ocorre no nosso cérebro, mas não só para isso, mas também entender que isso, né, tem benefícios para a saúde, tem benefícios, inclusive, como nós já mostramos, para Parkinson e para outras doenças, né, neurológicas, e com isso a gente possa estar, inclusive, trabalhando com os nossos gestores públicos, né, para melhorar ou garantir, né, uma infraestrutura adequada, né, para que as pessoas possam utilizar a bicicleta normalmente para o trabalho, e ao lazer, e à escola, e etc. Como em alguns países isso ocorre, e o que a gente, né, espera que isso seja, né, um fenômeno, né, mundial. E aí tem sempre uma pergunta que eu gosto de fazer. O que é que a bicicleta, então, diz para o nosso cérebro? Se a bicicleta ativa o nosso sistema de recompensa, né, o nosso sistema dopaminérgico, basicamente, o que a bicicleta diz para a gente é: sejamos felizes. Né, que eu acho que, neste momento agora de pandemia, né, que a gente está tão, né, num momento tão triste, né, nós estamos no Brasil, né, com mais de 90 mil pessoas morreram por causa da doença, nós precisamos, né, pedalar para pelo menos sejamos felizes. Né? Eu queria, né, agradecer, né, a The Instruments por essa oportunidade, à minha universidade, ao FRN, ao CNPq e à CAPES, que são quem financia, né, as duas agências federais que financiam, né, as nossas pesquisas, a Yara, por ter feito o mestrado comigo, a Fernanda, e a Elia, que estão agora começando, né, o doutorado aqui no laboratório. Quem quiser interesse, tiver contato, pode, né, mandar um e-mail para mim. Também eu gostaria de agradecer, né, a 3 entidades, né, a Seção dos Ciclistas aqui do UFRN, que tem, né, me ensinado muito, né, a importância, né, do pedalar, e também a União dos Ciclistas do Brasil, né, e o grupo, né, do Bike Anjo nacional, e em especial o grupo aqui de Natal. Na verdade, eu gosto sempre de dizer isso, né, a bike ela é uma solução mais simples para a maioria dos problemas mais complicados do mundo. Né? Então, eu encerro por aqui e fico à disposição, né, para perguntas, né, de vocês. Perfeito, professor John. Super obrigada aí pela sua apresentação, pelo trabalho que vocês desenvolvem. É realmente ver esses vídeos dos pacientes com Parkinson subindo na bicicleta com tanta facilidade, pedalando, é incrível. É impactante, realmente. Jamais imaginei que um paciente com Parkinson tão severo ia sentir com essa facilidade sair andando de bicicleta. Impressionante. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Eu vou começar com um aporte aqui do José Carlos Belotto, que menciona: boa tarde, John, parabéns pelo trabalho. Tenho 2 amigos que durante anos combateram o Parkinson pedalando. Inclusive, levei eles para fazer palestra no HC da UFPR, do programa Ciclovida UFPR. Realmente é incrível os resultados que vocês estão mostrando aí. Parabéns. Nesse caminho, João, eu queria te perguntar 2 coisas. Uma que você pode, em qualquer estágio do Parkinson, essa contribuição do ciclismo acontece? Realmente para qualquer, se aplica para qualquer paciente com Parkinson? O que tem sido demonstrado, porque assim, quando a gente está falando, né, de Parkinson, a gente tem basicamente, né, os 2 grupos de sintomas, né, que são os sintomas motores e os sintomas não motores. A gente sabe claramente que o pedalar, de uma forma aguda, ele reduz os sintomas, né, motores, né, e de uma forma crônica, né, ele contribui muito com a redução dos sintomas, né, cognitivos ou sintomas não motores. E aí a gente tem, né, alguns aspectos importantes. Então, os estudos, né, têm sido realizados com pacientes, já existe, né, estudo, né, de ensaio clínico, né, controlado, feitos, mas esses estudos, basicamente, o que eles têm trabalhado é com paciente pedalando bicicleta estacionária e nas clínicas ou em casa. Uhum.
Isso serve muito para o paciente com Parkinson e o paciente com Parkinson que não sabe pedalar. Então, ele vai para a clínica e pedala com a bicicleta, inclusive, que ela pode ter um motor, porque o importante não é só o ato de pedalar, é principalmente o movimento. Porém, o motor, né, quando você faz o ato de pedalar do paciente, ele pedala por si mesmo, a vantagem é que você também faz melhoras, não só relacionados com os sintomas do Parkinson, mas com as outras características, como os aspectos cardiovasculares do paciente. Por exemplo, esse paciente que a gente acompanhou, né, uma das coisas, por exemplo, a médica dele entrou em contato comigo, olha, eu reduzi, né, o antipertensivo, a dose de antipertensivo, porque ele agora está com a pressão lá embaixo, porque, é claro, agora ele começou a fazer atividade física, ele fazia 10 anos que ele estava sentado, né, sempre, né, ele não fazia, a atividade física dele era a mínima possível. E aí, né, a recomendação, ela vale tanto para as condições iniciais do Parkinson, e aí eu digo claramente, né, que se o indivíduo, né, que ele já tem, né, se ele sabe pedalar e ele tem Parkinson, né, ele pode continuar pedalando. Inclusive, o grupo da Holanda, ele demonstrou, porque em alguns pacientes que têm tremores no início, e é tremor que não é Parkinson, né, são tremor essencial, esse indivíduo que tem tremor essencial, se ele pedala, o tremor essencial dele não desaparece. Então, inclusive, você pode fazer um teste, para fazer um teste de diagnóstico, para saber se é Parkinson ou se é tremor essencial, né, botando o indivíduo para pedalar. Se for Parkinson, o tremor desaparece enquanto ele está pedalando. Então, logo no início, ele pode ser utilizado, né, nas condições mais graves, ele pode ser utilizado. Tem, né, um estudo mostrando, né, inclusive com paciente grave, né, que são pacientes que estão, né, com dificuldade, né, que já tomam medicamentos em altas doses, e aí isso gera, né, uma resposta, né, de efeitos colaterais grandes. E aí, muitas vezes, esses pacientes, eles ficam, inclusive, numa condição que a gente chama de mudismo, ele não consegue falar. Imagine um paciente que tem os seus familiares, ele não consegue falar. Então, esse paciente, se ele é colocado numa bicicleta horizontal, ela é uma bicicleta horizontal, né, e estacionária. E você põe, né, os pés deles presos no pedal e essa bicicleta tem um motor e ele começa a pedalar. Na hora que ele começa a pedalar, ele começa, inclusive, a diminuir todos esses sintomas, que era a rigidez que ele tem, inclusive dos músculos da face, ele muda a expressão facial e ele consegue, inclusive, dialogar. É claro que ele só consegue fazer isso nesses casos mais graves, de Parkinson mais avançados, enquanto eles estão pedalando. Né? E ele tem que pedalar numa bicicleta estacionária. Né? Eles não conseguem, né, ter equilíbrio para sair andando de bicicleta. Agora, o que a gente tem chamado muita atenção é que nos pacientes iniciais e os pacientes que estão numa condição, né, mesmo já grave do Parkinson, é que se eles pedalam, eles melhoram os sintomas, eles melhoram o seu aspecto cardiovascular e eles se preparam para um possível futuro tratamento, né, mais eficaz para o Parkinson. A gente tem vários estudos hoje em andamento, né, ensaios clínicos com perspectivas boas, que provavelmente nos próximos 5 a 10 anos nós teremos, né, tratamentos mais interessantes para Parkinson, que nós vamos reduzir, né, os sintomas, vamos reduzir o Parkinson e talvez, para alguns casos, até curar o Parkinson. Então, se eu pegar esse paciente hoje, né, e botar para ele pedalar, eu estou preparando esse paciente, eu estou dando uma longa vida para ele, para que no futuro ele possa ter o benefício que a ciência hoje está trabalhando com novas terapêuticas para o Parkinson. Incrível, incrível. Uma outra pergunta que chegou aqui do Diogo. Parabéns, professor John. Será que existem evidências de que as pessoas em países que utilizam mais a bicicleta, como a Holanda, no controle dessas doenças? Olha, aí a gente tem já foi feito algumas avaliações e até agora não se encontrou, né, nenhuma, né, evidência, né, porque o componente, né, genético aí ele é bastante grande, né, principalmente no Parkinson, ou ele tem um componente genético, ou então ele tem algum componente por trauma, tal, como as pessoas que lutam boxe, os antigos jogadores, né, porque a bola era muito pesada, tal, isso também levou a algum trauma, jogadores americanos também, isso desenvolve, né,
alterações por lesões, né, de estruturas cerebrais, e algumas delas lesam, né, os neurônios dopaminérgicos, isso provoca. Então, os estudos, né, que foram feitos na Europa, especificamente, os estudos epidemiológicos com Parkinson, não conseguiram evidenciar de que, né, nos países que mais se pedalam, como a Holanda, né, ou os outros países, eles têm um menor número de pessoas com Parkinson, né? Isso a gente não encontra. O que a gente tem, né, claro, é que os pacientes, porque você já tem um grande, né, facilidade para pedalar, né, é que os pacientes com Parkinson, eles têm maior liberdade porque eles conseguem ter mais deslocamento, né, por causa, né, utilizam a bicicleta. Que é o que o colega lá que agora eu esqueci o nome, lá de Curitiba, né? Em Curitiba eles fizeram muito isso, né? Já há bastante tempo o pessoal de Curitiba tem trabalhado lá com os pacientes com Parkinson e tem estimulado eles andarem de bicicleta, né? Então isso, né, faz, imagina, o paciente ele está em casa, né? Ele está acamado, né? Ou ele está sentado, ele tem pouca interação social. Na hora que ele vê que ele tem a possibilidade, né, se deslocar ou visitar um parente, né, ou visitar, por exemplo, um amigo, tal, se deslocando, e andar de bicicleta com os amigos, ele tem um ganho social muito grande. Com certeza, com certeza. O João Paulo Matos perguntou: parabéns, John, sou seu fã. John, vocês pretendem fazer um esquema de adaptação ao dispositivo de realidade virtual? E se vocês pretendem retirar alguma amostra biológica para avaliar metabólitos ou expressão de genes? Não, no projeto inicial nós não temos isso, viu, João Paulo? A gente não tem, mas a gente pode, né, conversar, né? Aproveitando já que você viu a live aí, eu sei que você é da bioinformática, né? Você já e gosta, né, de bicicleta também, você já está convidado para interagir com a gente, né, não só para o aspecto da realidade virtual, mas também, né, com o aspecto, né, de pensar, né, em fazer uma avaliação, né, de alguns genes, tal, ou algum marcador biológico que a gente possa estar acompanhando. Perfeito. O Heitor Pereira Costa perguntou: excelente apresentação, professor. No caso da Tourette, o ciclismo seria capaz de diminuir os movimentos e sons involuntários durante o exercício? Exato, é isso que se faz, né? Então, você pega, né, um paciente, né, com Tourette, né, que vai lá, faz os movimentos, ou às vezes tem muito vocalização, né, ele faz, né, a verbalização de algumas palavras, né, às vezes incompreensível, às vezes são palavrões, né, e aí se ele fica, né, na bicicleta, enquanto ele está pedalando, andando de bicicleta, ele não sente os sintomas. Se ele também está com a bicicleta estacionária, também ele não sente esses sintomas. O Tourette é muito interessante, porque você tem algumas coisas que, inclusive, às vezes o sujeito, né, vai fazer aquilo automatizado, né, e ele faz perfeitamente, né. Tem, inclusive, um caso clínico, né, do Oliver Sacks, de um paciente que tinha síndrome de Tourette, que era um cirurgião. Ele conseguia, embora ele antes da cirurgia parecia impossível ele conseguir controlar o bisturi. Na hora que ele entrava no campo cirúrgico, ele desaparecia, né, os movimentos anormais, né, e é o que ocorre quando você pedala, né? Então, você diminui esses movimentos, né, e para o paciente, né, há um ganho, né, porque aí ele se sente, né, melhor, né, ele faz uma autoavaliação dele melhor quando ele está sem esses movimentos grosseiros, né, na síndrome. Sim. O Daniel Rosa também perguntou para você: parabéns, João. A informação periférica da musculatura é essencial nesses mecanismos? Ou é uma informação cortical relacionada à aprendizagem? Há como diferenciar? Não, o que a gente sabe é que é a informação sensorial, é o que está vindo lá de baixo, né? É a mesma coisa que a gente faz, né, quando a gente está fazendo uma estimulação elétrica lá na medula. Que é o que o grupo, né, aqui do Instituto de Neurociência, né, lá do Edgar, eles fazem isso, né, com modelos animais, eles fazem modelo com Parkinson, o Edgar mostrou isso há alguns dias atrás, né, você lesa o animal, né, faz o modelo, ele fica com Parkinson, ele fica com rigidez, né, aí você está com o eletrodo lá na medula, né,
E você vai estimular lá na medula o quê? Só as vias sensoriais ascendentes. Ou, às vezes, é num gânglio sensorial que você coloca o eletrodo. Você estimula, puf, o animal começa a se locomover. Então, o importante é a estimulação, né, que está vindo, a estimulação sensorial, essa retroalimentação sensorial. Agora, é claro que, provavelmente, né, você tenha uma composição tanto da estimulação sensorial, mais, né, a estimulação produzida pelo processo cognitivo, inclusive de elaboração do equilíbrio. Né? Alguns autores sugerem que é exclusivamente sensorial, né? Por isso que eles, né, propõem que, para o paciente com Parkinson, o importante é só utilizar a bicicleta, né, estacionária, né, a bicicleta ergométrica. Mas eu e outras pessoas, outros autores também sugerem que também isso é importante, mas provavelmente há os efeitos de cognitivos, né, envolvidos, ou seja, recrutamento de áreas neuronais relacionadas com a cognição devem contribuir com isso. E aí você deve somar o efeito de retroalimentação, né, periférica e efeito de ativação central também. Né? Por isso que a gente, né, sugere que o efeito para o paciente com Parkinson, ele pedalar, por exemplo, no ambiente livre, né, na rua, né, seja mais eficiente do que ele pedalar numa bicicleta estacionária. Perfeito. O Cleanto Fernandes perguntou aqui: John, as pessoas com Parkinson têm dificuldade na aprendizagem via memória implícita. Faz sentido pensar no sistema de detecção de erro por acelerômetros como ferramenta de diagnóstico precoce? Não sei se eu entendi bem a pergunta, né, do Cleanto, mas o que eu estou entendendo é que se o indivíduo, né, no caso, para usar o acelerômetro para detectar erro, né, erro do movimento, aí seria, por exemplo, de erro, né, no caso do aprendizagem de andar de bicicleta. Ou, né, em perspectiva de tentar, né, detectar erro de balanço motor, ou seja, do desequilíbrio. Né? E aí, é claro, isso é importante se avaliar. Agora, né, para fazer a detecção do Parkinson precoce, essa é a grande questão que a gente não tem ainda tantos instrumentos. Né? E o que a gente, né, tem discutido isso internacionalmente é a necessidade de se ter base de dados globais, né, com as informações nossas, né? A gente, inclusive, já discutiu isso, a possibilidade de ter, né, esses dados, por exemplo, de pedalar, como se pedala, porque hoje a gente tem muitas, né, informações como, né, nos aplicativos, Stravas e etc., e é utilizar essas bases de dados para, no futuro, a gente poder ter os dados atuais longitudinalmente e ver o que está acontecendo. E aí poder acompanhar especificamente esses casos, por exemplo, de Parkinson, os casos, por exemplo, também que é importante, né, que é a epilepsia. A gente sabe que é raro o indivíduo ter, né, uma crise, né, convulsiva, né, enquanto ele pedala. Por quê? Porque, na verdade, o processo de pedalar, essa retroalimentação, ela inibe, né, o surgimento, né, da atividade epileptiforme no córtex. Isso a gente já sabe. Então, a Sociedade de Neurologia, né, da Inglaterra, ela estimula os pacientes com Parkinson, com epilepsia, a andarem de bicicleta. Por quê? Primeiro, porque o indivíduo que tem lá na Inglaterra, quando ele tem epilepsia e tem convulsão, por causa da epilepsia, ele perde o direito de se locomover, ele perde a carta de motorista. E aí, com isso, essa pessoa que já tem um estigma social muito grande por causa da doença, ele está proibido de se deslocar a distâncias mais ou menos acima de 3 quilômetros ou 5 quilômetros. E aí ele acaba se isolando mais ainda e piorando a doença. E aí, se ele anda de bicicleta, ele vai poder ir para a escola, vai poder ir para a igreja, para o trabalho, visitar os amigos. E sempre a bicicleta também permite, né, você ter interação com as outras pessoas. Então, lá, a Associação de Neurologia, né, na Inglaterra, ela estimula, né, anualmente, né, aos ciclistas a aceitarem nos seus grupos de pedais pacientes com epilepsia, né, e estimula os pacientes com epilepsia a se deslocarem. Até porque um acidente com alguém que tenha, né, epilepsia andando de bicicleta, se ele tiver uma crise convulsiva,
a lesão dele vai ser mínima. Claro, ele não está fazendo esporte, ele está fazendo, né, deslocamento, né, de baixa velocidade, etc. Nós, inclusive, já discutimos isso, já fizemos uma publicação pela União dos Ciclistas do Brasil, né, sugerindo, né, para que os grupos de pedais nacionais, né, interajam com as pessoas, né, com os pacientes com epilepsia, porque é uma forma de você fazer inserção social, né, e também, né, melhorar a qualidade de vida desses pacientes, utilizando a bicicleta, né, como uma ferramenta de inserção social. Perfeito. A Fátima Simões também pergunta, John, eu gostaria de saber que evidências existem no caso de perturbação obsessivo-compulsiva. Olha, Fátima, tem 2 trabalhos, né, mostrando, né, que o que ocorre. Na verdade, os indivíduos que têm comportamento, né, obsessivo, compulsivo, que é assim, você tem ou um ato motor, geralmente você tem um ato motor envolvido, né, então esse ato motor ele se repete drasticamente, constantemente, e às vezes não é um ato motor muito complexo, às vezes sim, mas são mais simples. E tem 2 trabalhos mostrando de que o indivíduo que tinha, né, esse tipo de comportamento, e eu não lembro exatamente qual o comportamento, eu posso depois procurar e mandar os trabalhos para você, Fátima, né? E aí, né, o que, né, eles demonstraram que há uma redução drástica, né, da produção desses atos motores envolvidos, né, nesses comportamentos, né, obsessivos. Eu não sei, eu nunca vi nada relacionado com alimentação. O que a gente tem visto com alimentação não é com alimentação compulsiva. São indivíduos que se alimentam, são obesos, e aí ele vai usar a bicicleta, e aí tem um fator, né, de gasto energético pela atividade física mesmo, que aí sim você reduz. Perfeito, professor. Eu acho que se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar no chat, mas a gente vai encerrando aqui, então, a nossa transmissão. Eu queria primeiro agradecer, realmente, professor John, foi incrível você compartilhar todos esses dados, as informações com a gente. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. E queria que você desse as suas considerações finais em respeito a essa contribuição da pedalada, como fator de recompensa. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e gostaria de dizer o seguinte, eu acho que a bicicleta tem um pouco mais de 200 anos que ela foi inventada. É um instrumento simples e é um instrumento com um potencial muito grande, né, para ajudar a humanidade. Ajudar para quem precisa, no caso, quem é doente, para quem precisa, no caso, para se deslocar, para ter, inclusive, né, evitar essa epidemia da obesidade, essa epidemia que nós temos do sedentarismo. E eu gosto sempre de dizer, a bicicleta, o ato de pedalar ativa o nosso sistema de recompensa, ativa a nossa, né, dopamina e nos deixa felizes. E eu acho que o mundo precisa que as pessoas sejam mais felizes para que a gente tenha um mundo melhor. Obrigado, né, e um abraço em todos que estão nos assistindo, né, que prestigiaram aqui a nossa apresentação. Perfeito, muito obrigada realmente pela presença de todos. Essa live vai ficar salva aqui no nosso canal, então quem tiver interesse, daqui a pouco ela já vai estar disponível aqui no canal. Muito obrigada, uma boa noite a todos.